Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 46 a 48 do livro de Jeremias. Versículo 1 do capítulo 46. Deus deu a Jeremias revelações a respeito de várias nações. Começa com o Egito neste capítulo e vai até o capítulo 51. Versículo 2. Na batalha de Carquemes, em 605 a.C., a Babilônia e o Egito, os dois poderes mundiais após a queda da Assíria, entraram em conflito. Os caldeus entraram em Carquemes de surpresa e derrotaram o Egito. Nessa batalha, a liderança mundial passou para a Babilônia. Foi a primeira grande vitória de Nabucodonosor, que o estabeleceu em sua nova posição como rei do Império Babilônico. Com o poder do Egito em declínio, fazer uma aliança com essa nação era, para Judá, uma estratégia falida e um sinal claro de desobediência a Deus. Versículos 3 e 4. Estas ordens dadas ao exército egípcio zombam de suas pretensões militares. O escudo era pequeno e ficava na mão esquerda para proteger a cabeça. As couraças referem-se a um grande escudo segurado na mão direita para proteger o corpo inteiro. A infantaria usava esses implementos. Os cavaleiros vestiam capacetes e armaduras e utilizavam lanças. Versículos 5 e 6. Esses versículos revelam que mal começou a batalha, os egípcios já abriam brechas e fugiam para salvar a vida. Terror ao redor revela que o pânico era geral. Jeremias, pelo espírito de profecia, viu o medo do Egito por causa de sua derrota nas mãos de Nabucodonosor. Versículos 7 e 8. O ressurgimento do Egito sob o faraó Neco II é comparado à inundação anual do rio Nilo. O Egito se via como aquele que cobriria a terra, presumivelmente como o rio Nilo nas inundações. Versículo 9. Aparentemente, o exército egípcio era acompanhado por tropas mercenárias etíopes de Cush ou Etiópia, no sul do Egito. Put ficava na costa oriental africana, a Lídia ficava na Ásia Menor ou na região no norte da África. Versículo 10. Alguns associam uma vingança ao juízo de Deus sobre o Egito por matar o rei Josias de Judá em Megido, em 609 a.C. Outros veem como o dia da vingança do Senhor sobre o Egito por interferir no plano de Deus para castigar Israel. A derrota do Egito é vista como um sacrifício ou um banquete ao Senhor. Versículo 11. A planta de Gileade, que produzia remédio, não pode ser identificada com certeza. No entanto, a associação desse bálsamo medicinal com Gileade é forte. Todavia, nenhum remédio ou bálsamo curativo pode curar o Egito. A Virgem Filha do Egito é um título incomum para essa nação, uma vez que ele traz à mente a Virgem Filha de Israel e pode ter sido usada de forma irônica. Versículo 12. A vergonha do Egito tem proporções internacionais. Judá também sentiu a vergonha da perda. Versículo 13. Com a derrota das forças egípcias em Carquemes, Nabucodonosor avança na direção do Egito. Em agosto de 605 a.C., morre Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Seu filho volta às pressas para a Babilônia para garantir o seu trono. Mesmo assim, o avanço em direção ao Egito é logo retomado. No final de 606 a.C., o exército babilônico captura e saqueia Asquelon. Em seguida, continua rumo ao Egito. Versículo 14. Migdol ficava na extremidade nordeste do Egito. Mênfis era a antiga capital do Baixo Egito, situada a cerca de 60 a 68 quilômetros ao sul do Cairo. Seus reis foram os construtores de pirâmides. Táfilis era uma fortaleza a sudoeste de Pelúsio, perto da fronteira noroeste do Egito. O Egito deveria se preparar. A batalha com a Babilônia estaria prestes a começar. Versículo 15. O touro é uma referência ao falso deus Apis, que era um deus em forma de touro adorado no Egito, especialmente em Mênfis. Versículo 16. O exército dos egípcios era composto principalmente por mercenários da Etiópia, da Líbia e da Lídia. Por isso, após perder a batalha, eles intentaram voltar para suas casas na terra em que haviam nascido. Versículo 17. Em 589 a.C., quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, o faraó Ofra marchou contra ele a pedido de Zedequias. Mas quando os caldeus se levantaram contra os egípcios, o faraó e suas tropas retrocederam. Jeremias havia profetizado que Ofra seria morto por seus inimigos. Essa profecia se cumpriu quase 20 anos mais tarde, quando o corregente Amozis liderou uma revolta contra o faraó. Versículo 18. O título rei é aplicado ao Senhor Deus. Sua declaração soberana é que Nabucodonosor virá ao Egito. O rei babilônico virá como Tabor entre os montes e como Carmelo junto ao mar. O Tabor
se eleva a 568 metros na planície de Esdraelon, enquanto o Carmelo, junto ao mar Mediterrâneo, se eleva a 518 metros em sua face ocidental. Nenhum dos dois picos é excepcionalmente alto, no entanto, em razão de suas posições isoladas e suas encostas íngremes, eles se destacam na vizinhança. Assim, a vitoriosa Babilônia se elevará sobre o Egito como esses picos montanhosos. Versículos 19 e 20. Aqui o Egito é descrito como uma mulher que está indo para o cativeiro. Nof sendo tornada em desolação e incendiada, sem nenhum habitante. A nação também é comparada a uma formosa bezerra que é incapaz de deter uma tempestade que vem do norte. Versículo 21. Os soldados mercenários do Egito eram como bezerros gordos, prontos para o abate. O dia do Senhor é o dia da sua ruína. Versículos 22 a 24. A figura da serpente para o Egito é apropriada. Ela era o seu símbolo de realeza. Apesar da serpente se esconder no bosque, os lenhadores derrubarão o bosque e o Egito será entregue aos babilônios. Versículos 25 e 26. O Deus de Israel castigará Amon de novo. Amon era o deus principal da cidade de Tebas, a capital do Alto Egito. Mais tarde, o deus Amon foi fundido com Ra, se tornando Amon-Ra. Versículos 27 e 28. Embora Israel tivesse sido espalhado entre as nações, cada uma das nações receberia o seu próprio castigo e o Senhor levaria Israel de volta de sua dispersão para sua própria terra. Não importa qual castigo que viesse a Israel, esse povo não seria destruído. Agora nós vamos estudar o capítulo 47, versículo 1 do capítulo 47. A expressão antes que Faraó ferisse a Gaza é uma tentativa de notação cronológica, mas é incerto quando este acontecimento ocorreu. Nabucodonosor destruiu Asquelon, uma das principais cidades da Filístia, em 604 a.C. A Filístia não enviou um representante para a reunião multinacional realizada em Jerusalém no início do reinado de Zedequias, no capítulo 27, quando algumas nações tentaram se unir para enfrentar a Babilônia, de modo que a derrota de Gaza pode ter ocorrido antes desse tempo. Versículos 2 a 4. A referência às águas que se levantam do norte seguramente aponta para os babilônios. No entanto, em vez dessas inundações trazerem sedimentos férteis para a terra, elas farão os filisteus clamar e lamentar. A celeridade e o terror da batalha farão com que os pais não atendam aos filhos por causa da fraqueza das suas mãos. O terror será tão profundo que os filisteus serão incapazes de lutar, desistindo até mesmo dos próprios filhos. Os filisteus e os fenícios são agrupados aqui ao falar de Tiro e Sidom. Presumivelmente, havia uma aliança entre essas cidades. Sendo esse o caso, então as ações de Nabucodonosor contra as cidades fenícias de Tiro e Sidom eram meramente preparatórias para aquilo que estava para acontecer às cidades filisteias. Nabucodonosor cercou Tiro em 594 e 587 a.C. Versículo 5. Há aqui 3 sinais de lamentação: raspar a cabeça, estar em silêncio e fazer cortes no corpo. Versículos 6 e 7. Tentativas para fazer repousar a espada do Senhor seriam inúteis. Aquilo que tinha sido decretado pelo Senhor contra Asquelon e contra os povos do mar foi completado quando Nabucodonosor devastou Asquelon após um cerco, em 604 e 603 a.C. Agora nós vamos estudar o capítulo 48, versículo 1 do capítulo 48. Os moabitas eram descendentes de uma relação incestuosa de Ló com sua filha primogênita. Parece que a profecia de Jeremias concernente à destruição futura de Moabe foi cumprida em 582 a.C., no 23º ano do reinado de Nabucodonosor. Nebo era uma cidade ao norte do rio Arnon, originalmente designada à tribo de Ruben. Kiriataim era uma cidade antiga, também pertencente a Ruben. Nebo, Kiriataim e várias outras cidades mencionadas nesse capítulo aparecem em uma importante inscrição moabita de Mesa, rei de Moabe, descoberta em 1868 em Dibã, na Jordânia, chamada de Pedra Moabita. Versículo 2. Esbom ficava a nordeste do Monte Nebo. Madmen ou é o nome de uma cidade desconhecida ou um jogo de palavras. No caso de um jogo de palavras, isso poderia significar cova da esterqueira, de modo que Moabe poderia se tornar um poço de esterco. Versículos 3 e 4. Oronaim é de localização incerta, talvez a sudoeste de Moabe. Se assim for, as cidades do norte ao sul sofreram invasão. Versículo 5. Luit talvez estivesse ao sul de Moabe, no caminho para Zoar.
Horonaim é de localização desconhecida. O contraste entre a subida e a descida pode simplesmente significar os gritos angustiosos de ruína que atingiram as alturas e profundezas de Moabe. Versículo 7. Quemos, ou Camus, era uma divindade nacional de Moabe. O sacrifício humano era parte de rituais de Moabe a Quemos. As imagens de deuses de uma nação derrotada eram muitas vezes levadas para os templos da nação vitoriosa. Versículo 8. O vale provavelmente se refere ao Vale do Jordão, que faria limite com a fronteira oeste de Moabe. A maior parte da planície da Transjordânia era onde se localizavam a maior parte das cidades moabitas. O destruidor é provavelmente Nabucodonosor. Versículo 9. A única rota de fuga de Moabe seria o céu, pois não teria esperança de iludir Babilônia. Versículo 10. A ideia aqui parece ser que aqueles que foram chamados para ser instrumentos de Deus para castigar Moabe seriam abençoados no seu trabalho se o fizessem com honestidade e ousadia, mas se o fizessem com pouco entusiasmo e covardia, seriam amaldiçoados. Versículos 11 e 12. Essa imagem da fabricação de vinho doce é muito vívida. Na produção de vinho doce, o suco era deixado num odre até que todo o resíduo ficasse depositado no fundo. Então ele era despejado em outro odre para que mais resíduo fosse separado. Esse processo continuava até que toda a impureza fosse retirada e se obtivesse, enfim, um vinho puro e doce. Moabe não havia passado de uma aflição para outra, de modo que a sua impureza seria retirada por meio do processo da dor purificadora. Assim, a nação havia sido mergulhada na turvação e amargura dos seus próprios pecados. O castigo de Deus estava vindo para esmagá-los. Versículo 13. Depois que a nação se dividiu em Reino do Norte e Reino do Sul, Israel colocou bezerros de ouro em Betel e em Dan, para impedir que o povo fosse adorar em Jerusalém, a capital do Reino do Sul. Moabe teria vergonha de Quemos, como os israelitas tiveram vergonha da adoração em Betel. Versículo 15. O Senhor é o rei de todas as nações. Moabe e até mesmo a Babilônia deve obedecer-lhe. Versículo 17. As terras vizinhas são convidadas a se condoerem dos moabitas. Os símbolos de seu poder e autoridade, a vara forte e o cajado formoso, serão quebrados. Por volta de 580 a.C., Moabe perdeu sua independência para sempre. Versículos 18 e 19. A expressão moradora, filha de Dibon, chama a atenção desta cidade que ficava sobre dois morros. Seu povo é convidado a descer da sua glória e assentar-se em terra seca. Dibon ficava a 21 quilômetros a leste do Mar Morto e a 6,5 quilômetros ao norte do rio Arnon. A pedra moabita que menciona Dibon foi descoberta nessa cidade em 1868. Aroera era a cidade que ficava mais ou menos a 4,8 quilômetros a sudeste de Dibon. Versículo 20. O Arnon era o mais importante rio de Moabe e marcava a divisa entre Moabe e a região dos amorreus. Ele corre a oeste até o ponto central do Mar Morto. Versículos 21 a 24. Todas as cidades de Moabe estão perdidas neste tempo de juízo. A maioria das cidades citadas são de localização incerta e muitas delas foram mencionadas na pedra moabita. Versículo 25. O braço é uma metáfora do Antigo Testamento para poder e força militar. Versículo 26. Aqueles que estão debaixo da ira de Deus são levados a beber do copo de vinho da ira de Deus. Essa é uma figura adequada para a indústria moabita de produção de vinho. Versículo 28. Deus aconselha Moabe a procurar refúgio nas montanhas, como Davi fez uma vez. Versículos 29 e 30. O sofrimento não veio para humilhar Moabe, por isso a nação permaneceu arrogante. Versículos 31 a 33. Kir-Eres era uma fortaleza situada em Moabe. Deus haveria de chorar mais por Sibma do que por Jazer. Os ramos de Sibma, com seus famosos vinhedos e jardins, se estendiam até o Mar Morto, mas sua destruição incluiria toda a sua famosa vegetação e seus vinhedos. O grito de alegria ouvido quando o vinho novo é feito seria substituído por gritos dos guerreiros. Versículo 34. Outras 7 cidades de Moabe são mencionadas neste versículo. A menção das cidades aqui parece vir do norte para o sul. A humilhação causada pelo destruidor faria surgir gritos e grande alvoroço. Versículos 36 e 37. Deus se lamenta de que o povo de Moabe vai perder as posses que levou grande parte da vida para conseguir. Embora Deus, em sua justiça, traga justo julgamento contra os pecadores e se deleite com a pureza e santidade de seu juízo, ele também sente pesar pela destruição que o julgamento traz sobre os seres humanos. Moabe faria todos os sinais de lamentação e de luto. Versículos 38 e 39. Os telhados eram usados muitas vezes para a adoração de ídolos e oração a deuses estranhos. Em vez disso, haveria um pranto por causa da impotência
do Deus deles, que havia sofrido esta ruína. Versículos 40 e 41. O rápido e irresistível ataque de Nabucodonosor é comparado aqui à rapidez de uma águia, a rapidez que surpreenderia os homens de guerra e faria seu coração desfalecer durante a resistência. Moabe seria tão capaz de impedir a invasão como uma mulher dando à luz é capaz de parar as dores de parto. Versículos 42 a 44. Moabe seria completamente destruído, e isso se cumpriu literalmente daquele tempo até hoje. Os moabitas foram levados cativos pelos babilônios e talvez somente alguns tenham voltado, não o suficiente para restabelecer a nação. Moabe seria caçado e capturado como um animal. Versículos 45 e 46. Estes versículos se referem ao fato de que os postos de comando de Nabucodonosor ficavam em Esbom. Dali os invasores se espalharam, destruindo toda a cidade de Moabe. Alguns acreditam que estes versículos podem ser uma citação livre de uma antiga canção de Esbom, mencionada em Números 21, versículos 28 e 29, e em Números 24, versículo 17. Nesse caso, as palavras de Balaão pareciam prestes a se cumprir. Versículo 47. Nem todos os moabitas seriam destruídos. Embora a nação fosse desaparecer, alguns do povo sobreviveriam. A frase nos últimos dias indica que esta restauração ocorrerá na era messiânica. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 46 a 48 do livro de Jeremias.